Os fundos imobiliários têm apresentado uma das piores performances nos últimos meses, nos últimos 2 anos. Por que isso está acontecendo? O que pode acontecer daqui em diante e qual que é a minha perspectiva? Bom, eu já falei isso daqui diversas vezes no passado para vocês, mas a gente sempre precisa lembrar que os fundos imobiliários basicamente são produtos, são condomínios que investem em produtos imobiliários, em empreendimentos imobiliários, e o valor dos imóveis eles seguem uma relação oposta ao desempenho da taxa de juros. E por que eles seguem o desempenho oposto da taxa de juros? Porque a gente tem que pensar que o que acontece quando você investe em um imóvel? Você tem uma expectativa de gerar fluxo de caixa, de aluguéis com esses empreendimentos imobiliários, certo? Esses aluguéis, eles vão caindo na sua conta ano a ano, e como que eu consigo avaliar o valor desse imóvel? Pela capacidade de renda que ele consegue me gerar ano a ano, trazendo isso a valor presente por uma dada taxa de juros. Aqui no Brasil, como a gente tinha uma expectativa no começo desse ano de que a taxa de juros aqui no Brasil caísse para casa dos 8%, 9% ao ano, e não aconteceu esse movimento, pelo contrário, a gente voltou a ter que subir taxa de juros, e hoje a expectativa é mais próxima de uns 12% ao ano. O que acontece com esse fluxo de caixa que eu esperava receber no ano 1, no ano 2, no ano 3, enfim, indeterminadamente? Isso faz com que esse meu dinheiro que eu tenho a receber lá na frente valha menos. Se ele vale menos, o que acontece com os empreendimentos imobiliários? Também valem menos, e é por isso que você vê os fundos imobiliários valendo menos em bolsa a curto prazo, seja porque investe em propriedades imobiliárias ou porque investe em títulos de renda fixa vinculados ao setor imobiliário que também seguem esse racional. Um título de renda fixa nada mais é do que uma promessa de pagamento no futuro. Se a taxa de juros está maior para descontar esse fluxo de caixa que eu tenho para receber lá na frente, a curto prazo, sem esperar o vencimento desse título, ele vale menos hoje. Então esse racional, essa correlação negativa que existe entre taxa de juros e o valor de mercado dos fundos imobiliários é uma coisa, é um fenômeno que você precisa entender, que vai te ajudar muito, né, nos próximos anos, porque eu sei que você vai permanecer aqui, vai começar a investir em fundos imobiliários para longo prazo. Você precisa entender que isso é normal, são ciclos de mercado, e a gente tem que conseguir capturar, entender como esses movimentos acontecem para não desesperar em momentos como esse, sair vendendo seus fundos imobiliários. Pelo contrário, eu acho que inclusive nesses momentos são os momentos mais oportunos para você começar a fazer alocação. Eu tenho pouco em fundo imobiliário, tenho 10% só da minha carteira, eu gostaria de ter 20%. Talvez esse seja um momento ótimo para você fazer investimentos. Então eu acho que esse final do ano pode se abrir aqui uma boa oportunidade para fazer boas alocações, que é um cenário que a gente via lá em 2017, 2016, talvez aqui na Bolsa Brasileira. Então esses movimentos macroeconômicos, eles não acontecem todo dia, mas se você tiver uma percepção, uma leitura de longo prazo, eu não estou tentando especular com o fundo imobiliário. Fundo imobiliário não é para especular. Você vai comprar imóveis quando faz sentido, quando o preço faz sentido, para quê? Para buscar uma valorização do preço desses empreendimentos imobiliários que se soma à sua capacidade de distribuição de dividendos. Se a taxa de juros no momento futuro está menor, o que acontece? Não só os imóveis passam a valer mais por essa questão da relação taxa de juros e valor de mercado, como também sugere que a atividade econômica pode passar por uma melhoria, né? Porque você tem mais estímulos à atividade econômica, e isso pode se traduzir no futuro em quê? Em taxas de aluguel mais elevadas, né? Então uma remuneração também maior. Então é por isso que os fundos imobiliários, se você olhar em retrospectiva desde o começo, tem uma boa relação de risco-retorno, melhor do que as ações, inclusive, aqui no Brasil. Assim, momentos ruins vão acontecer, é natural, o movimento de taxa de juros foi rápido, foi mais violento do que a gente tinha observado aí nos últimos 12 meses, então para quem é novo no mercado pode dar uma assustada, né? Porque fundo imobiliário normalmente é aquilo, eu saí da renda fixa, estou me aproximando em renda variável, né? Então você toma um susto desse, pode ser um incentivo para você desistir, mas eu vou falar para você, não desista, continua, esses momentos são os momentos talvez mais oportunos para você fazer a alocação.